Eu tô muito feliz de estar gravando com a luz do sol. Vocês não estão entendendo o quanto que eu tava odiando gravar à noite. Meu Deus, era muito ruim comparado com o dia, né? Jesus. Vamos lá. Ei, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Adalmo, esse é o Gira Trinco, esse é o 21º vídeo do canal. E hoje eu vou falar sobre o livro Formas do Nada, do Paulo Henriques Brito. Esse livro é de 2012, ele foi publicado pela Companhia das Letras e ele custa R$ 49,90, o que é um preço alto para um livro de 75 páginas, mas assim, Companhia das Letras é assim e pelo menos é poesia de qualidade. Vamos para a introdução. Bem, esse é um autor que eu já conheço. Esse é o quinto livro que eu leio dele. Ele é um poeta, né? Já ficou bem claro. E eu li, eu acho que foi nessa ordem. Eu li primeiro Mínima Lírica, aí depois eu li o Tarde, depois eu li o Nenhum Mistério, e depois o mais recente, que eu acho que é do ano passado, é Fim de Verão. E aí eu queria ler esse azul que eu não encontrava em lugar nenhum. E eu tive que ir no. Nossa, eu tive que ir no Paragem, no Buritis. Pra quem é de BH, eu saí do centro pra ir no Buritis, basicamente. Jesus Cristo. Sempre é um estresse ir pro Buritis. Desculpa, Letícia, minha amiga que mora lá e que. Meu pai amado. Mas enfim, fui lá buscar o livro e esse é o quinto livro que eu leio. Eu li ele em voz alta, então um beijo pros vizinhos, que eu nunca sei se estão escutando alguma coisa que eu gravo, que eu leio, porque às vezes eu leio em voz alta porque me ajuda a voltar para a leitura quando eu tô distraído, e poesia eu gosto de ler em voz alta também. E esse livro é do Paulo Henriques Brito. Quem que é Paulo Henriques Brito? Ele é um escritor, ele tem, acho que é livro de crônica ou de, é um romance? De contos, perdão. Ele tem um livro de contos, mas ele tem, acho que uns 8 livros de poesia. E, nossa, esse quadro de obra tá assim, pra você se sentir ambientado. Essa vai ser a música de fundo do vídeo. Eu nem vou colocar nada por cima na edição. Mas nossa, tá muito alto. Mas o Paulo Henriques Brito, ele, além de poeta, ele é tradutor. E ele é tradutor de, assim, nomes muito grandes da literatura. Ele traduz para a Companhia das Letras, pelo que eu entendo. Ele já traduziu Jane Austen. Talvez ele seja o tradutor oficial do James Baldwin. Quase certeza que ele é o tradutor oficial da Elizabeth Bishop e do Philip Roth. E ele também já traduziu coisa do George Orwell também. Então ele. E mais coisa. Isso eu só citei alguns nomes, e são nomes pesadíssimos da literatura mundial. Então ele é um grande tradutor, e isso vai refletir na poesia dele de uma forma incrível, assim. Ele é tradutor de inglês, português, inglês, né? Inglês e português também. E o que mais que eu tenho pra falar dele? Ah, não, uma coisa antes que eu tava esquecendo. Eu normalmente tenho preguiça de orelha de livro de poesia, porque eu sempre acho descrições muito, não sei, fala da linguagem, do jeito do poeta, de um jeito muito piegas, muito frufru, não sei, é um jeito acadêmico chato, nossa. E esse aqui não foi exceção. Eu, honestamente, eu olho agora, depois de ter lido o livro, eu acho os trechos selecionados péssimos, os versos, acho as palavras, tipo, criam um significado em torno de umas coisas que não é que não dá pra criar, né? Porque poesia é algo pessoal, mas mesmo assim, normalmente é um trem muito foda. Nossa, eu acho muito estranho. E, inclusive, isso me preocupa, porque quando eu precisar de alguém pra escrever a orelha do meu livro, eu tenho que pensar bem o que, que vai acontecer nessa história. Eu acho que eu vou pedir pra pessoa falar assim: ou fala sua opinião honesta, não tenta fazer uma propaganda assim de como, sei lá, não seja nada muito complicado. E esse livro, eu já vou falar, já vou falar aspectos dele. É muito legal os jogos que o Paulo Henrique Brito faz. É muito legal como ele brinca com os sons, com os sentidos das palavras.
Ele tem um conhecimento da língua que é, assim, é notável, é muito interessante ver como que. Quer dizer, é muito interessante que dá pra ver que ele pensa a poesia, que não é uma coisa vomitada. E apesar de existirem coisas vomitadas na literatura que são interessantes, nem tudo é. Tem coisa que é só aquele bando de coisas desconexas e que você fica olhando, tentando dar um sentido. Mas enfim, esse livro é bem organizado, tirando uma coisa que eu vou falar mais pra frente. Mas, tá, eu já vou xingar uma questão. Não é xingar, né? Vamos falar com mais calma. O Paulo Henrique Brito, pra mim, o maior problema dele é que a poesia dele não se inova muito. Os livros dele, esse já foi o quinto que eu li. E quando eu tava fazendo o roteiro, eu pensei assim: nossa, é engraçado, porque se você me entregar um poema dele e me pedir pra falar de qual livro que é, pra mim vai poder ser de qualquer livro. Eu não sei nem sequer criar um critério pra conseguir distinguir os livros dele. A única coisa que eu sei é que esse aqui, que é o mais recente, o Fim de Verão, o Laranja, ele é mais melancólico que os outros. Esse eu acho a característica mais forte, mas também não é algo muito. Não sei, dava pra enfiar os poemas dele nos outros, os poemas dos outros nele. Então, eu sempre acho que é seguro ler ele porque que tudo é meio que a mesma coisa. Inclusive, dentro dos livros, você sente que em algum momento você tá relendo os mesmos poemas. E é um problema, ao mesmo tempo que não é, porque você sabe que você tá lendo uma coisa boa, mas aí é a mesma coisa boa e não enjoa. Isso eu, assim, enjoar mesmo não. Às vezes fica repetitivo, mas no sentido mais mecânico da coisa, mas não fica ruim. Eu acho que é tipo o RuPaul's Drag Race, pra quem assiste. Os desafios são os mesmos, às vezes fica enjoativo, assim, às vezes é aquela coisa que você é meio previsível, mas eu continuo assistindo porque algumas coisas mudam e eu gosto. E é meio isso, assim. Essa metáfora foi um pouco longe, mas essa comparação, mas vamos lá. Eu também gosto do humor e da ironia dos livros dele. Eu acho que ele tem uma visão de mundo interessante, o jeito que ele enxerga as coisas. E se você me perguntar se eu gostei, eu gostei. Gostei de um jeito, assim, foi muito rápido ler ele. Eu li em uma noite. Nossa, eu li muito devagar e eu li em uma noite, assim. Mentira. Ah, mentira, tanto faz. Não lembro. Foi muito rápido. E, assim, é isso. Gostei porque eu gosto das coisas dele e acho que quem não gostar não vai gostar de nada. É meio isso. Mas, assim, gostei porque não tinha como eu não gostar, praticamente. E se eu recomendo? Aí que vem uma questão, né? Eu tô falando que tudo dele parece meio que a mesma coisa. Então eu recomendo algum livro dele. Que praticamente. E é uma coisa legal, assim, dele também, que é uma poesia fácil de revisitar. Não é aquela poesia que passa um tempo e que, sei lá, que você fica com preguiça de voltar porque vai ser trabalhoso e tal. É uma coisa leve, é uma coisa que você revisita fácil e qualquer momento, assim, é bem tranquilo de voltar e pegar pra ler. Então, o que eu recomendo mais fortemente talvez seja o Mínima Lírica. É o que na minha cabeça mais me marcou. Não sei se é porque foi o primeiro, mas eu não sei se é nesse que tem um poema da aranha. Eu nunca vou lembrar qual livro que tá cada coisa. Mas esse poema da aranha, pra mim, eu não sei porque que eu lembro tanto dele. Mas, é verdade, eu tinha esquecido isso. Essa edição do Mínima Lírica, na verdade, vai ter outro livro dele junto. Então, na verdade, eu li 6 livros dele. Oh, Jesus. Enfim, 6 de 8. Não sei quando eu vou ler os outros dois. E olha que eu acho que os outros dois são os que foram indicados a prêmio, se eu não me engano. Mas enfim. Agora eu vou falar de aspectos mais específicos. Vamos para os spoilers leves.
A primeira coisa que eu vou comentar é que o Paulo Henrique Brito, por ser tradutor de inglês-português, português-inglês, ele tem um domínio da língua inglesa que permite que ele faça poesia em inglês como se ele fosse, assim, praticamente nativo. Ele é muito fluente, assim, para dizer o mínimo. E ele coloca alguns livros, alguns poemas em inglês nos livros dele. Isso é um problema para quem não lê inglês, né? Fica o aviso. Mas para quem lê, tem que ter um bom domínio para realmente compreender. Ele usa um vocabulário mais rebuscado. E é legal porque às vezes ele escreve o mesmo poema em inglês e português nos livros. E é um exercício muito interessante o próprio autor fazer essa tradução de si. Essas autotraduções são de certa forma frequentes. Nesse livro demorou para aparecer um poema em inglês. E eu achei que nem ia ter autotradução, mas teve umas três, assim, foi bem pro final. E gostei bastante. Eu acho que é algo muito único dele. Eu nunca vi outro autor fazer isso. E se fizer, eu não sei se seria tão marcante assim, porque pelo menos autores nacionais, né? Talvez internacional deve ter alguém que faz isso. Eu tenho essa impressão de que algum francês deve fazer isso. Enfim, mas esse aspecto é interessante. E outra coisa que eu quero comentar é sobre o ritmo do Paulo Henrique Brito, porque poesia é ritmo e construção de imagens pra mim. E o ritmo dele é muito bom. Teve uns 5 poemas que eu achei até estranho, porque era um ritmo que parecia outra pessoa que tinha escrito e não batia direito. E olha que os 2 primeiros poemas do livro tiveram esse problema e eu comecei a ler assim, o que tá acontecendo? Será que esse é o pior livro dele? Mas depois voltou pra normalidade. E o ritmo dele é realmente é incrível porque é aquele tipo de poesia que eu não sei se vocês vão se identificar com isso, mas na escola apareciam uns sonetos muito bonitos pra gente ler e é aquela coisa que flui, que tudo rima bonito e que tudo encaixa muito bem. E o Paulo Henrique Brito, ele basicamente vai fazer essa mesma coisa, só que moderna. Não vai ser umas coisas românticas, assim, do romantismo mesmo. Não vai ser aquela coisa. Sei lá, eu tô pensando em Olavo Bilac, enfim. Mas o ritmo dele é muito bom. Próximo tópico. Ai, eu amo esse tópico, porque é basicamente o que eu mais gosto em poesia. Que nesse livro tem alguns poucos, porque os temas do Paulo Henrique Brito, no geral, são mais gerais. São coisas mais universais, são sentimentos mais humanos, eu diria. Mas nesse livro tem alguns poucos poemas sobre coisas banais, assim. Eu digo coisas banais no sentido de objetos, de lugares, não sei. São coisas mais específicas. E aí, esse é o meu tipo favorito de poesia. Ana Martins Marques, pra mim, é das poetas que eu mais gosto, justamente por explorar muito bem isso. Ela tem livros que, nossa, usar desse artifício de olhar para as coisas do cotidiano e colocar um twist ali, uma reviravolta, que eu acho muito legal. Eu acho que é o que eu tento escrever e por isso eu me identifico tanto e eu gostei muito de ler, de ver nesse livro isso também. Aí eu fico feliz. Ai, mas aí vem assim, teve um poema dele que eu fiquei meio chateado, assim, eu nunca imaginei que o Paulo Henrique Brito fosse fazer isso. Eu não Se tiver em outro livro dele, eu não lembrava. Mas uma coisa que eu não gosto é poema de estrofe. Quando eu digo poema de estrofe, é quando só tem uma estrofe. São, sei lá, uns 3, 4 versos. Não tô falando aqueles poemas que tem uma estrofe que são uma estrofe maior, né? Mas eu digo quando é uma estrofezinha, assim. Nossa, eu acho super anticlimático. Eu acho que é muito raro. Tipo, mesmo que seja impactante, eu acho que podia ser parte de uma coisa maior.
Eu normalmente fico decepcionado quando eu vejo assim. É um estilo de poesia que não me agrada e não vou defender. E ainda bem que só teve um nesse livro, que era um poema de estrofe, que eu fiquei tipo. É tipo ver um TikTok. Ai, meu Deus do céu. Não, é pior que ver um TikTok, tem menos camadas, tem menos coisa. Ai, enfim, deixa pra lá. E outra coisa que eu normalmente não gosto, mas que tem nesse livro e que eu gostei até certo ponto, mas vou explicar isso melhor, é escrever sobre escrever. Eu normalmente tenho. Eu não gosto da palavra ranço, né? Mas eu tenho aversão a poetas que praticamente só escrevem sobre o ato de escrever. Eu acho que as pessoas precisam viver uma vida, assim. Dá nervoso a ideia de alguém que está escrevendo só para escritores. Ou mesmo que não esteja escrevendo só para escritores, só consegue explorar esse ato de escrever. Nossa, é uma coisa que falta paciência. Mas o Paulo Henrique Brito, fazendo isso nesse livro, eu sinto que é diferente, porque ele também é tradutor e ele não fala de um jeito tão na cara. Às vezes você até questiona se ele realmente está escrevendo sobre escrever. Dá pra ver? Dá pra ver. Mas não é aquela coisa óbvia. E aí eu gostei até certo ponto e a partir de um momento ficou repetitivo, ficou meio. Ah, é mesmo? Você sente isso enquanto você escreve? Parabéns. Mas depois, assim, quando eu comecei a sentir isso, o livro acabou. O que é um bom aspecto do livro ser minúsculo, mas tudo bem. Eu acho que de spoilers leves, o que mais que tem? Não, é só isso mesmo, gente. Agora eu vou pros spoilers pesados e a única diferença, assim, dos spoilers pesados desse vídeo, que é um vídeo um pouco mais rápido, um pouco menos elaborado, é que os spoilers pesados vão ser. Eu vou ler trechos, por isso que eu coloquei spoilers pesados, mas os aspectos em si não são. Não aprofunda tanto, eu não tô dando. Eu só vou ler coisas, gente, vou ler coisas. Vamos lá. Bom, eu vou começar pelo começo. Eu vou falar sobre o primeiro poema do livro, que, ironicamente, foi o que eu menos gostei. Isso não acontece todo dia, né? Mas esse poema, eu achei ele excessivamente, assim, o vocabulário meio estranho, não combinava com o resto do livro. Achei um poema ruim de começar o livro também. Mas a última estrofe dele eu achei muito bonita e é ela que eu vou ler porque me deixou reflexivo. Mas não é uma reflexão lá, essas coisas, mas vou ler. Tudo resulta apenas neste dístico. Ninguém busca a dor e sim seu oposto. E todo consolo é metalinguístico. Eu travei nessa hora. O que eu refleti de fato, esse todo consolo é metalinguístico, ainda não consegui processar isso. Algo em mim ainda não girou essa chave. Mas a parte ninguém buscador e sim seu oposto, eu fiquei pensando, gente, realmente, mesmo quem é sadomasoquista, masoquista, sei lá, essas pessoas, apesar de parecer que elas estão buscando a dor, elas não estão buscando a dor. Elas estão buscando o prazer na dor. Então elas nunca deixam de buscar o prazer. Então o Schopenhauer, no pêndulo dele, não tá errado. Mesmo com esse povo. Enfim. Mas esse primeiro poema, no fim das contas, ele até rendeu alguma coisa. E uma coisa que eu gosto bastante é que eu gosto em poesia. Quando eu falo que dá pra ver que o Paulo Henrique Brito pensa o que ele faz, é que você vê que a pessoa faz rimas que não são convencionais, no sentido de que se você fala duas palavras ao mesmo. É tipo, sei lá, você fala duas palavras e não soa como uma rima, mas que no poema elas rimam, eu acho que isso é entender como criar um poema. Isso realmente é um diferencial
de você enxergar uma rima onde ela não existiria a não ser ali. Enfim, eu acho que eu enrolei um pouco, mas eu vou caçar um trecho, uma estrofe que vai mostrar isso. Um segundo, que eu esqueci de selecionar isso mais cedo. Na verdade, não é que eu não selecionei, eu só não tinha achado a página exata do poema. Eu sabia que ele era o 12º poema. Enfim, eu vou ler o poema todo, porque eu achei esse poema bonito. E eu vou especificar qual que é a rima que eu achei diferente. Ele chama Limiar. Uma geografia de dúvidas lhe percorria todo o firmamento. Serão serafins? Será música? Isso que martela incessantemente e não consegue arrebentar? As perguntas se dissipam no ar. E um cardume de corolários atravessava-lhe o desfiladeiro. Então isto é aquilo e o contrário, só é verdade do princípio ao meio, etc. Isso proporcionava-lhe prazer não pouco e uma penca de álibis. Definitivamente sou, ele pensou com a magnificência de um pterossauro em pleno voo. O saber é sua própria recompensa. Como a virtude, concluiu, e viu que isso era bom, depois dormiu. Eu acho que dá pra notar qual que é a rima diferente, mas eu achei. Eu acho que genial é uma palavra difícil, né? Tem uma carga muito grande. Mas proporcionava ali com álibis. Eu achei muito bem rimado. E se você fala as duas palavras juntas, você pergunta pra alguém, proporcionava ali rima com álibis? A pessoa, eu meio que diria não, mas depois de ler esse poema eu diria que sim. Eu achei isso bem legal. Próximo. Olha, eu achei que tinha 5 tópicos nos spoilers pesados, mas são só 4. Agora eu vou ler 2 poemas mesmo, inteiros, que eu achei bons, eu achei que eles resumem, de certa forma, a ideia do livro, e gostei deles. Esse é o 2 de biografia literária. Ok. Na página 30. Não volta mais aquele voo cego, rumo ao que nunca esteve lá, porém, só surge em pleno ar, e não renego a rota tonta que segui, ninguém. Se fazem linhas retas, todo porto, a que se chega é a meta desejada. E o caminho tomado, por mais torto, acaba sempre sendo a exata estrada, a dar naquilo que afinal se é. Assim todo e qualquer passado, até o que se esqueceria, se pudesse, vai pouco a pouco virando uma espécie de bala que se chupa com deleite. Mesmo se azeda, isso, chupe, aproveite. Achei muito bom esse finalzinho. E agora o poema 5. Esse poema eu arrepiei e ele basicamente vai já fechar os spoilers pesados e depois eu faço uma conclusão. Vamos pro poema 5 de biografia literária. Céu azul, cores vivas, você rindo, de alguma coisa ou alguém que está à esquerda, do fotógrafo, é talvez domingo. É claro que essa sensação de perda não está na foto, não está na imagem, extremamente, absurdamente nítida. E se fosse menor a claridade, ou se estivesse sem foco ou tremida, ou se fosse em sépia ou preto e branco, talvez a foto não doesse tanto. Você, as gargalhadas, o motivo. Você não lembra, a foto é muito boa. Naquele tempo você ria à toa. Você lembra, você ainda era vivo. Vamos para a conclusão. Eu diria que Paulo Henriques Brito serve bem para servir sempre. E confie em mim, vale a pena ler ele. Eu acho que ele é um dos poetas brasileiros contemporâneos mais interessantes que existem. E o vídeo de hoje é isso, gente. Muito obrigado quem ficou até aqui. Um beijo pra vocês, um abraço. Até quinta que vem.